Estamos de volta com mais um Palavra Palpável. Eu sou o Pastor Felipe e hoje iremos falar sobre discipulado. E para conversarmos sobre este assunto, estou aqui com os nossos amigos Natan, Olá pessoal, tudo bem? Pastor Tiago, Olá, tudo bem? Marilim Prazer, pessoal. e Morales. Olá, meus queridos, é um prazer estar aqui novamente. Hoje nós iremos falar sobre discipulado. Estamos em uma série de podcasts sobre discipulado. Nosso objetivo é desmistificar a respeito do discipulado e assim dar ferramenta para ajudar as pessoas a caminhar com Cristo. O tema deste episódio é Eu, um discípulo. Nossa expectativa é compartilhar um pouco sobre as nossas experiências como discípulo, ok? Quando nós falamos de discipulado, quando nós falamos sobre ser um discípulo, uma das principais atitudes dentro do discipulado é a transparência, né? Não existe, nos episódios anteriores, quando nós falamos a respeito do discipulado, não existe um discipulado sem transparência. Quando nós falamos de Tiago 5,16, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, nós estamos falando desse relacionamento de transparência. Então não tem como, né? A base do discipulado, ele é a transparência. E a primeira pergunta que eu queria pôr para a mesa é como gerar, né? Como trabalhar, como gerar essa transparência. Lembrando que nós estamos falando da nossa experiência dentro do Evangelho, a nossa experiência dentro do discipulado. Nosso objetivo aqui é compartilhar práticas reais com o ouvinte sobre como tem sido para nós. Então, como tem sido, né? Ou como vocês têm feito, ou como vocês fizeram para gerar transparência. Bom, primeiro ponto da transparência é a confiança. Para que de fato ela aconteça, é necessário que haja um relacionamento para que eu possa confiar em alguém, confiar na pessoa que eu estou me relacionando e consiga praticar. A transparência, ela é praticável. Nós entendemos que vamos começar num nível e ela vai se aprofundando. Como citado no último podcast, a nível de profundidade de transparência, onde a gente vai começar a falar sobre atos e chegar finalmente a falar de pensamentos, né? Então, ela é praticada. Ela é como um músculo. Construída, né? Isso. Construída. Ela é construída como um músculo. Então, eu vou praticando, eu vou acrescentando nesse relacionamento para que ela possa aumentando. E para que ela possa acontecer, eu tenho que gerar confiança de que ao ser eu mesma, ao me expor, eu tenho a certeza de que aquela pessoa, ela não vai expor as minhas dificuldades, não vai expor os meus pecados. Deixa eu aprofundar a pergunta da Mari aqui, já o ponto da Mari pra gente ir discutindo. E como me expor? Como ela falou que é necessário se expor para gerar essa transparência. E como se expor num ambiente cristão? Né? Do que a Mari está falando? O que como que eu me exponho de forma segura? Né? Porque eu me expor, acho que essa é uma das principais preocupações, a minha exposição de forma sem medir isso. E aí isso se torna uma fofoca, gera uma contenda, gera um problema. Né? Mas como eu me exponho de forma segura? Como eu me exponho no ambiente cristão? Porque quando se fala de transparência, eu lembro de uma experiência que eu fiz quando eu era jovem ainda, muito jovem, onde você cria um filtro natural de água. Você pega aquela água suja, você faz um filtro com areia, pedra e... Poxa, eu fiz isso, hein? Mó nostálgico isso, hein? Velho, muito velho. E você joga aquela água suja e ela vai ficando limpa. Conforme você vai renovando, você vai jogando ela de novo, ela vai passando no filtro de novo, ela vai ficando transparente. E aquela mesma água, ela vai se limpando. Então, dá pra nós fazer um filtro desse na igreja, hein? Eu nem lembro como é que faz, mas eu lembro que aquela Se vira. mesma água... Tem YouTube pra isso, né? A gente olha no YouTube e a gente faz. E aquela mesma água, ela ia se transformar, ela ia ficando transparente. Era uma água suja ficando transparente. E precisava de várias etapas para que isso acontecesse. Então, respondendo a pergunta de como a gente se expõe, é um passo de cada vez, uma etapa de cada vez, uma sujeira de cada vez. Eu não vou chegar e falar tudo o que eu tenho.
Eu vou chegar e falar hoje um pequeno problema, amanhã um outro problema, depois de amanhã um outro problema. Conforme eu vou me relacionando e ganhando essa confiança, eu vou me expondo. Mas eu acho que é de pouquinho em pouquinho, não é limpando o machucado de uma vez só, pregando de uma vez só. Penso que comigo funciona assim. Até penso que nessa construção do relacionamento, para gerar essa transparência, no início a gente tenta preservar a nossa imagem. Sempre acontece isso. Quando há essa proteção, é uma forma de proteger a gente, né? Porque a gente tem medo de ficar exposto. Então aí é preservar a própria imagem, né? Aquilo que foi construído, uma reputação, uma série de coisas. E aí a gente fica tentando manter essa reputação. A gente vê que depois, com o tempo, o relacionamento ele vai avançando, ficando mais transparente, a gente já não tem tanto esse apego de manter essa imagem. Porque de fato a gente percebe que está sendo desconstruído. E tem que ser desconstruída essa imagem que a gente criou. Essa persona, né? Esse personagem que a gente cria muitas vezes tem mais de um personagem aí que a gente acaba vivendo. Foi um de cada vez. Um personagem de cada vez. Eu até queria dar uma dica, né, entrando nessa parte, que é uma dúvida que muitos têm, né? E quando a gente fala nessa transparência, parece que assusta, né? Porque as pessoas chegam, né? Vamos usar um exemplo nosso aqui na nossa igreja, e é algo que a gente fala a todo momento sobre discipulado, sobre Tiago 5,16, e as pessoas se encantam com isso, né? Que lindo, que maravilhoso. E acha que tudo isso é somente levado para a parte espiritual, né? Então, assim, a importância do relacionamento. E quando muitos vêm perguntar sobre isso, sobre o discipulado, sobre o que é isso, eles acham que é somente a parte espiritual. Então, assim, para a visão espiritual, para quem está na igreja, o intocável, aquilo que está guardado, é mais difícil. E a pessoa quer mostrar justamente essa imagem, que ela não tem problema, só que não vai acontecer isso se não houver relacionamento. Né? É o que eu falo para quem pergunta. Calma, não se apresse para escolher um discipulador. Eu, como discípulo, como discípulo do pastor Felipe, hoje tudo é natural porque havia um relacionamento antes. Né? Não tem mais esse medo de expor aquilo que a gente faz errado, ou de expor aquilo que não está dando certo. Porque não há imagem, não há o que mais guardar. Não precisa manter isso. Porque a gente entende que quando a gente faz isso, quando a gente abre totalmente quem nós somos, né, que essa transparência não faz mal, faz o bem. Porque não tem o que esconder. E quando não tem o que esconder, não tem o que julgar. Né? Então, é por isso que a gente fala, antes de você começar e pensar em tudo isso, pense no relacionamento. Pense em se relacionar. Porque eu vejo como um namoro para um casamento. Não existe como você conhecer o seu marido, você olhar para ele, vou casar com ele. Não, tem que ter o namoro, tem que ter as etapas. E o discipulado é isso também. E o processo de você se abrir, o processo da transparência vem a parte disso. Né? Você conhecer aquela pessoa. Hoje o mundo fala que você não deve se abrir com ninguém, que todo mundo é mentiroso, todo mundo engana. E é mentira. Eu peguei eu até abri um pouco essa pergunta, esse ponto que a Mari colocou, porque me veio à memória Paulo, né? E 1 Timóteo 1, no verso 15, ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior. Então, pare e pensa, né? Nós estamos falando do apóstolo Paulo, apóstolo dos apóstolos, né? Assim como ele mesmo se intitulou. E agora ele, numa carta destinada à igreja, ele falou assim: eu sou o maior pecador. Ele não se colocou num lugar de destaque, e sim colocou numa posição de, poxa, não sou o melhor entre vós, não é sobre não pecar, pelo contrário, eu sou o maior dos pecadores. Então, o nível de transparência e o nível de segurança, né, do ambiente seguro, ambiente saudável, na qual Paulo ele estava inserido. E a provocação talvez aqui para nós é o que o Espírito Santo faz conosco, né? Aonde talvez não há mais a necessidade de eu me defender ou tentar proteger a minha reputação, né? E aonde o evangelho tem me transformado, o pastor Tiago, né, pegando a linha que ele trouxe, eu estou sendo restaurado, então quanto mais eu desconstruir, melhor é. Se nós pegarmos outros exemplos, por exemplo, Paulo com João Marcos, Paulo com Timóteo, sempre Paulo numa linha de desconstrução, né? De tentar mostrar as suas fragilidades como homem. Romanos 7, né? Miserável homem sou. Então,
o homem sendo manifesto, tudo que é de mal no homem sendo manifesto, para que de fato o nome do Senhor seja glorificado. E o grande propósito do discipulado é o discípulo se parecer com o seu discipulador, no caso Cristo. Nós estamos apontando sempre para Cristo. Então, se eu aceitei, se eu me propus a falar assim, não, eu quero seguir a Jesus, eu tenho que entender, eu tenho que abrir mão da pessoa quem eu sou. Então, tudo isso que foi criado em mim, eu mesmo, eu tô disposto a me despir disso. Paulo vai falar isso, né? Que nós temos que nos despir do velho homem. Então, é aceitar isso. E isso vai acontecer naturalmente, esporadicamente, também não, naturalmente, não vai ser uma coisa forçada de uma vez só, paulatinamente, mas tem que ser consciente, tá disposto, tá disponível, tá aberto a isso, porque se não for algo voluntário da pessoa abrir o coração de nós, falarmos, não, estou disposto a isso, a gente se fecha. A gente vai se fechar, vai se esconder. Até porque o primeiro passo, tudo tem que ser nosso. Pra tudo, né? É difícil a gente tentar mudar alguma coisa se a gente não fizer diferente, né? A gente às vezes quer tanta coisa, tanta mudança, tanto, né? E a gente não dá o primeiro passo. Então, tudo aquilo que o Thiago falou um pouco, tudo vai vir da gente. Tudo vai ser o primeiro passo em a confiança, em estar junto, em estar aberto para abrir relacionamento, até mesmo com Jesus, né? O primeiro passo é nosso, né? E aí eu não queria entrar, mas saber quem nós somos. E aquilo que a gente vai fazer. A gente já sabe quem nós somos, a gente já sabe quem são os nossos sonhos, mas estamos dispostos a fazer diferente? E eu acho que o discipulado é isso, né? Jesus tira os 12 da zona de conforto, quem eles eram, e fala assim, estão dispostos a fazer alguma coisa nova, uma coisa diferente? E todos eles saem daquilo que eles já estavam fazendo, que eles já estavam aptos a fazer, e eles começam uma jornada sem saber o que viria pela frente, apenas confiando em Jesus. Eu vejo assim, então, o primeiro passo é nosso, é entregar aquilo para Jesus, falar assim, ó, a partir de agora tá nas suas mãos. Eu estou fazendo a minha parte, podemos dizer assim, né? Que é o meu sacrifício em dar o primeiro passo. E depois é confiar no processo, podemos dizer assim. Até quero citar aqui uma frase do pastor Lucinho e depois um versículo. O pastor Lucinho ele fala algo que a primeira vez quando eu escutei isso alguns anos atrás, talvez uns mais de 7 anos atrás, acho que até mais. Ele fala assim, eu conheço o meu potencial pro mal. E eu vejo que quanto mais próximo de Jesus eu chego, quanto mais aberto eu estou ao discipulado, quanto mais transparente eu procuro estar, eu percebo que eu não sou tão santo, tão bom quanto eu achei que eu era, né? E isso é maravilhoso, porque eu conheço muito mais a Cristo, vejo que Deus é bem melhor do que eu achava que eu era, eu sou bem pior do que eu achava que eu era, mas eu posso me tornar muito mais do que eu achava que eu poderia me tornar. Cada dia que passa, a gente vai alcançando mais ainda aquilo que Deus quer que a gente alcance. Paulo ele fala o seguinte, né? Conquistar aquilo para qual eu fui conquistado. E aí eu quero citar Mateus 16, 24. Essa parte aqui desse versículo aqui, ele é... A parte B do versículo, ele é... Ai, tira o fôlego. É simples e passa desapercebido às vezes, né? Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo é o que nós estamos falando sobre abrir mão. Poxa, isso aqui não dá mais. É o que Paulo fala, né? Eu considerei agora como refúgio. Né? Em outras versões fala esterco. Toda essa vida, toda essa imagem que eu criei de mim mesmo, eu estou disposto a abrir mão de tudo isso para conquistar a Cristo, para me tornar aquilo no que ele quer me tornar, né? Parecido com ele. Pegando o gancho do pastor Thiago, só fazer um parênteses aqui pro ouvinte. Quando estamos falando de discípulo, é importante que vocês entendam o que é o discipulado. E eu convido que vocês voltem alguns capítulos nos episódios e você irá ouvir sobre o discipulado na vertical e o discipulado na horizontal. Então, para você entender que nós estamos falando aqui de eu como discípulo, nós estamos falando discípulo de Cristo, né? Da nossa trajetória como cristão. E agora vem a próxima pergunta, dentro do raciocínio que o pastor Thiago já trouxe nesse versículo. Qual a importância do confronto na vida de vocês? A importância do confronto, é algo pessoal, mas é esse o nosso objetivo aqui, tentar trazer mais clareza pro ouvinte. Quando, de fato, nós começamos a entender o discipulado, nós entendemos que o confronto ele é uma prova de amor.
Eu vi uma vez e isso mexeu comigo e eu nunca mais esqueci. Onde um pastor ele falava que uma pessoa ela só se permite no sentido de aceita um confronto quando primeiro ela se sente amada. Porque as palavras de confronto elas só vão conseguir ter acesso a um coração que primeiro permitiu que aquela pessoa gerasse acesso ao seu coração. E para que isso aconteça, eu tenho que primeiro me sentir amado. Então, quando eu de fato entendo que a pessoa está fazendo um confronto, que Deus está usando alguém para fazer um confronto na minha vida, é uma prova de amor, para que eu possa ter crescimento na minha vida. Nós, como seres humanos, somos muito orgulhosos. Então, boa parte das vezes, nós temos tipo um tapão nos olhos e não conseguimos enxergar para onde nós estamos indo. Temos muitas das vezes a certeza de que estamos no caminho certo. E esse direcionamento de alguém mostrando para nós que não é o caminho certo, né? Que o nosso discipulador, pastor, Deus vai orientar, ele é a prova de amor. O filho, ele é corrigido. A palavra de Deus vai nos dizer isso, né? Como filho, nós seríamos corrigidos. Quem não é corrigido? Aquele que não é filho. Então, para mim, o confronto, ele é uma prova de amor. O não sempre é uma prova de amor, né? Eu vejo é o que eu falo bastante, que quando Deus fala não pra você, é a prova de amor. Né? Esses dias eu tive uma experiência e eu sou líder de jovens da Igreja Somos Filhos e estava com algo na mente de fazer um evento e fui conversar Momento de cura interior. Conheço essa história. Fui conversar com o meu pastor, o qual é o meu discipulador, e expor aquilo que Ele tá aqui que hoje? estava no meu coração. Fale E mais aí- sobre isso. E aí ele falou assim, vamos conversar, né? Vamos abrir uma planilha, vamos, né? Toda a parte técnica. E eu não sou muito fã disso. Vamos abrir, vamos criar uma planilha, vamos... E meu negócio não é esse. A organização, né? A administração. E falei, vamos lá. E aí, falei assim, só que eu tava disposto a... Não sei o que deu na minha cabeça. Falei assim, não, vamos lá então. Poderia ter fugido, mas falei, não, vamos lá. E ali nós sentamos e conversamos pausadamente por 2 dias. E eu lembro que chegou um momento que algumas coisas que ele perguntava, e aí ele colocamos assim, pra quê, por quê, enfim, algumas coisas assim pra entender aquilo que realmente o que estava, né, aquilo que estava no meu coração, né, se realmente era necessário para esse momento. E aí começou essas perguntas e teve um momento que começou a sair fumaça da cabeça e eu não conseguia responder. E ele muda do outro lado da linha, e eu mudo do outro lado da linha. E eu querendo digitar, e digitar a metade e apagava, e digitar a metade e apagava. E aí eu falei assim, rapaz, e agora? Né? E aí eu poderia ficar bravo, porque ele não tinha concordado comigo. E, né, vamos entrar em quem você era, e alguém muito orgulhoso dentro de mim. E eu poderia falar assim, viu, vou buscar minha família, vou buscar minha filha, eu já volto. E não voltava mais. Eu gostava de fugir disso, eu gosto de fugir do confronto. Eu amava fugir do confronto. Então, e por um momento eu falei assim, não, se ele tá fazendo isso é porque precisa mostrar alguma coisa, né? O velho Jonas não pode continuar tomando conta ainda. E ali eu fiquei até a gente decidir o que seria feito. E no final ele falou assim, não vamos fazer. Olha que legal. Foi triste. Mas Dois assim, dias, depois não de vamos 2 fazer. dias. Só que assim, Existe a chance processo dele, do no filtro. primeiro dia, ele já ter o não. não, ele já Mas ele poderia, segurou ele por já 2 poderia dias. falar não. Eu falei assim, não vamos fazer. É um processo de cada Exatamente, vez. só que ele resolveu falar assim, eu vou falar não, mas eu não vou falar não, ele vai falar não. Vou Então, convencê-lo de que... eu vou convencer ele que não deve ser feito. E aí ele começou, e aí ele me convenceu que não era pra fazer. Ele não precisou falar não, eu falei assim, poxa, acho que realmente agora não é a hora. E ele falou assim, está ok, vamos continuar, mas assim eu vejo pro lado bom. Sabe por quê? Porque ele olhou e falou assim, se eu simplesmente falar não vai aprender. Fica até Não empurrado. Ele poderia falar assim, não vamos fazer o evento, e por causa disso, aquilo, e não. E beleza, eu poderia desligar o telefone e, cara, beleza, seguir a vida. Mas ele mostrou, falou assim, não, vou falar o não, vou confrontar ele, que ele está errado,
mas não errado, mas não é a hora, não é o momento. Já estamos em outros momentos e agora vai atrapalhar. E vou fazer ele pensar por que não. Então eu vejo assim, poxa, o cuidado de não a decepção, porque quando você repreende alguém, pode criar uma decepção, pode criar um trauma, a pessoa pode nunca mais querer fazer isso, né? Ainda mais quando a pessoa está começando a isso, ela entendendo qual é o confronto, o porquê você faz isso. E eu sou um pouco mais macaco velho, ele poderia falar não e tudo bem, seguir o jogo, mas não, ele fez diferente e falou assim, não, você não por causa disso e aquilo. Você não sabe pensar. Foi dessa forma que ele falou. Você não sabe pensar, eu vou te ensinar a pensar. Ele não disse isso. Ele não falou com essas palavras. Nas entrelinhas mas, ele disse exatamente para um bom isso. entendedor, quando eu olhei, depois eu fiquei ruminando aqueles 2 dias picados, eu falei assim, cara, ele falou que eu não sei pensar. Burrão. Não ia falar isso, mas... mas aí eu olhei, observei e falei, cara... Foi o não mais longo da sua vida. 2 dias. 2 dias fazendo eu pensar e ele falou não. Mas eu olhei e falei assim, cara, eu poderia vir com tanto gás e me decepcionar e aí eu queria falar assim, não é o meu ministério. Não é pra isso que eu nasci. Isso é tão libertador. A gente brincando aqui, mas isso é um fato verídico. Mas é libertador demais. Tive uma experiência que, pro ouvinte que não sabe, né? Eu vim do Ministério de Jovens, líder de jovens. E fui um bom líder de jovens, né? Olhando para resultados, para números, um bom trabalho com jovens. Eu me recordo que certa vez, já com o ministério bem sucedido, pregando na cidade, em outras igrejas, né? Então, tendo o trabalho ali reconhecido por pessoas de fora, e isso aos nossos olhos humanos é muito legal, bacana, isso testifica o trabalho, e muito bom. E eu me recordo que o meu pastor me chamou pro escritório e para ter uma conversa com ele. E ele disse assim: o trabalho que você está fazendo é muito bom, muito legal. E ele começou a pontuar o trabalho e falei: uau, é isso mesmo, top, legal. E no final ele falou assim: mas você não é insubstituível. Aquilo me deixou maluco. E eu falei: mas que desaforo, né? Mas como isso, pastor Thiago, me fez crescer? Eu saí dali com aquilo dentro de mim, mas como isso produziu em mim o que Paulo fala em Romanos 7, né? Miserável homem sou, o que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero eu acabo fazendo. Poda, né? A poda, né? A Mari quase bateu no pastor Thiago, ninguém tá vendo aqui. É porque eu ia falar. Não, mas pode falar, pastor. Fique à vontade. Pode falar. Não, era só a poda. Ela demorou, o Espírito Santo falou pra ela demorou e eu soprou pra mim também. Porque a diferença do confronto e da afronta, né? Porque uma poda mal feita, ela mata a árvore. Mas a poda bem feita, ela gera vida. Com certeza. A minha mãe, ela tem um pé de abuticaba no fundo do quintal. Ela tava enorme, o pé de abuticaba, e ela pediu pro meu pai podar. Meu pai podou. Do jeito que ele achou que tinha que podar. E ela achou que ele tinha podado demais. E ela, no entendimento dela, ela falou: nossa, não vai dar mais fruto. Passou umas semanas e a árvore estava cheia de brotinhos. Toda verde. E naquilo o Espírito Santo falou muito comigo, né? Sobre a necessidade da poda. Mas não deixa de doer. Isso é importante. Porque muitas vezes a gente romantiza. Porque é necessário, é uma prova de amor. Mas dói. Porque podar requer dor. E quando a gente tá do lado de ser podado, porque assim, a gente também é usado para podar pessoas, como discipuladores. Mas quando nós estamos sendo podados, meu Deus, é o que o pastor Felipe citou aqui agora, o confronto, ele é um desafio, ele vai mexer com a gente, né? E gera uma sensação de desconforto. E esse desconforto, se a gente não aceita ele, entendendo que é uma poda, que aquilo, analisar bem, é como se olhar no espelho e falar: poxa, tá melhor, opa, tá. A pessoa pode tomar, a gente pode tomar isso como se fosse algo ruim. Né? É a tristeza do Espírito Santo, né? Aquela tristeza que traz vida. Porque você, de fato, gera em nós um arrependimento ou um entendimento de que não estou no caminho certo, ou aquilo que eu fiz
de fato não era a melhor escolha. Eu tive uma situação com uma pessoa, a pessoa acho que vai ouvir o podcast, então ela vai saber o que é. E teve uma situação e eu pontuei, né? A pessoa pediu pra me pontuar algumas coisas, eu já estava já há alguns dias vendo algumas coisas, eu estava procurando aquele momento certo, tanto revela, mostra certinho, a gente procura o melhor momento, e a pessoa veio, no momento, eu falei, poxa, não é hora, não queria, mas ela veio assim, tipo, pontua alguma coisa, eu, tá, então toma, vai. Então, e a pessoa ficou brava. E ela falou assim, eu vou orar pra ver se o Espírito Santo confirma. Eu falei, será que o Espírito Santo não tá me usando? Então é um ponto que eu quero destacar que dentro do discipulado do confronto da poda, o Espírito Santo usa pessoas. Né? Ele pode sim falar pessoalmente, mas ele vai usar pessoas no discipulado. Quando a gente se submete a isso, um pastor, um líder, um discipulador, ele vai usar pessoas. Porque ele é baseado na palavra. Isso é importantíssimo deixar claro. Porque o discipulador, o pastor, ao podar alguém, ao confrontar, não é em cima da opinião, é em Exato. cima da palavra de Deus. Princípios, né? E só pra fechar, a pessoa depois ouviu, tal, concordou, nós estamos bem, fizemos as pazes, tá tudo certinho. Mas nisso tudo também, eu queria destacar o seguinte, que como discipulador, a gente precisa ter essa direção do Espírito, a gente não pode ser movido por achismo. Eu acho, eu penso, porque não é o nosso formato que a gente tá, nós não estamos formando ninguém segundo a nossa imagem. Então, quando a gente se baseia em princípios de Deus, é seguro, a gente está construindo, né? Então, isso é seguro. Mas nunca é confortável, sempre há o desconforto para o discípulo e para o discipulador. Eu não podia deixar de falar, Vem, fala. mas... De confronto você Hoje ele tá tá entendendo bem, Ele né? tá lavando a alma hoje aqui. De Mas eu não vou usar confronto, nenhum ele- exemplo, mas como a pergunta é voltada a nós e quando a gente fala sobre ego, né, quando a gente fala sobre poda, a gente fala sobre ego, né, que a gente estamos, né, como se fosse uma árvore, a gente estamos crescendo daquilo que a gente acha que tá certo, né, vai crescer pros lados, pra cima. O ramo Então- da videira de João 15. Então, assim, a gente vai crescer do jeito que a gente acha que deve, né? Que deve ser, né? Mas eu, Jonas, a partir do momento que eu acho que foi a maior poda da minha vida, foi quando o meu discipulador, o pastor Felipe, ele pediu pra mim começar a estudar o Sermão do Monte. E aí foi a maior poda que eu tive na minha vida. Ele nem precisou podar, nem meu discipulador precisou podar. O próprio Espírito já cortou lá, falou assim, não, nasceu torto até agora aqui, vamos cortar pelo meio. E vamos nascer de novo. Mas, e estamos falando sobre o Sermão do Monte no nosso GD. Toda sexta-feira, fica um convite para você também conhecer. E a primeira bem-aventurança é sobre o pobre de espírito. Que eu acho que mexe diretamente com o ego. É entender que nós não somos nada. E eu acho que isso quebra totalmente de perder o chão. Aonde a gente fala, poxa, cara, não vale de nada meu ego. Não vale de nada. Nada. Tudo aquilo que eu achei que estava certo não vale de nada. Tudo aquilo que eu achei que eu ia fazer não vale de nada. Até porque não é nós que fazemos. É o que o Paulo falou, né? Eu descarto. Eu considero como perda. Ele usa uma palavra forte ali, né? Refúgio, esterco. Pra atingir ou alcançar a Cristo, a pessoa de Cristo. E nós sabemos que nós não somos nada. E aí eu acho que isso pra mim, Jonas, é a melhor poda que tem. Podemos dizer assim, a melhor poda, né? Sabe o que é interessante disso? Desculpa, tem que levantar a mão. Mas isso é tão forte, porque quando a gente entra nisso, a gente entende, realmente a gente percebe que, poxa, não tem pra onde voltar. Não tem pra onde voltar. Eu não preciso preservar nada disso, não preciso me apegar a isso. Não preciso ficar segurando isso como se fosse a minha reputação, o que foi construído, como se fosse algo muito valioso. E não. Força do meu braço não serve de nada. Não, eu tô indo, é o que Paulo fala, né? Para conquistar a sublimidade de Cristo. Eu tô buscando algo muito mais excelente. Existe uma proposta, algo maior, eu tô indo nessa direção. E é isso, eu não vou voltar, então eu tô disposto, tô disponível. Acho que esse coração, quando a gente olha, por exemplo, para Pedro, né? Quando ele tá indo, ele leva de um lado, leva do outro, e Jesus fala, vai, até tu. Vocês querem ir embora também? Pra trás de mim, Satanás. Não, até outra passagem, quando ele fala um discurso duro ali sobre o sangue, comam do meu
da minha carne, bebam do meu sangue. João 6. Os discípulos saem correndo, a maioria. E aí os 12 ali ficaram, né, com talvez ali o coração falou, meu Deus do céu. Vai vocês também. Vocês querem ir também? E aí Pedro vem. Pedro, quando ele errava, mas quando ele acertava, ele acertava. Ele fala, Senhor, pra onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? É um coração que fala assim, é tudo... Todos os meus ovos estão num cestinho só. Não tem plano B. Tem plano B. Tem plano B. E aí que nós percebemos que o se abrir, o falar, né, o desabafar, não presta de nada, porque você não tem nada. Não é custoso, né? Assim, no é. sentido de falar Aí assim, não, você tô percebe disposto. que a sua imagem não presta pra nada. Na verdade, já foi tudo, né? Na verdade, nós falamos no episódio anterior, falamos sobre o custo do discipulado. E para nós chegarmos nessa conversa que nós estamos tendo aqui, você ouvinte, já passamos o custo. Né? Essa etapa já nos custou tudo. Né? Quando nós chegamos aqui para falar de transparência, para você começar a viver esse discipulado, esse momento de mesa, esse confronto, o custo já foi. Né? Já foi. Você já avaliou. Você já avaliou, já falou, olha, já não tem É pra onde isso. voltar mais. É isso. É Eliseu quem manda as carroças. Já foi. Não tenho mais. Eu até penso usando essa imagem, acho que foi hoje ou ontem, não lembro agora, aonde Elias ele chega pra Eliseu depois de tudo isso e fala assim, viu, pode ir embora se você quiser, eu vou. Ele fala assim, não, Agora eu não volto mais. como assim embora? Agora. Embora pra onde? Né? Assim, eu já abri mão de tudo, Não tem pra onde voltar. né? Ali Elias, quando ele fala assim, posso despedir dos meus pais? Aí Elias fala assim, você sabe o que eu fiz contigo. Que ele passou a capa sobre Eliseu. E aí, quando ele começa a seguir, ele abriu mão de tudo. Ele queimou as carroças, sacrificou os bois e tudo mais. Ele falou assim, agora é daqui pra frente. Não vou voltar. E quando ele cruza ali o Jordão, né? Ali tem algo muito profético, né? Assim, eu já atravessei, eu já saí desse nível que eu tinha. Não tem, porque ele não tem nem como voltar depois. Esse confronto, me recordei acho que recentemente a Ana ministrou isso, pregou a respeito disso. É Jesus chamando Pedro, um pescador profissional, e ele vai ensinar Pedro como pescar. Assim, joga do outro lado, Pedro. Eu imagino ele da praia, olhando, joga do outro lado, né? Imagina o nível de confronto, né? Dele compreender o que está acontecendo, dele quebrar esse ego, tipo assim, viu? Você está aí na praia. Eu sou o profissional. Eu entendo disso. Mas ser guiado pela palavra, ser guiado por Jesus. Ser guiado pelo olhar de Jesus. Esse confronto do olhar de Jesus. E nós estamos falando do confronto do discipulado na horizontal, mas não existe o discipulador sem Cristo. Então, nós estamos falando de Cristo. A todo momento, o propósito é Cristo. Então, esse confronto, né, que produz vida, esse desafio, é quase ser desafiado, né? É quase alguém virar e falar, eu duvido que você vai fazer isso. Eu te desafio a fazer. E aquilo mexer com o seu orgulho, com o seu ego, né? E esse discipulado na horizontal, ele faz isso, né? Ele quebra esse ego. Porque ali Pedro escuta do próprio Jesus. Quando nós nos submetemos ao discipulado horizontal, nós estamos ouvindo de outras pessoas. Passíveis de erro, de pecado, igual nós mesmos. Mas quando nós entendemos que aquela pessoa está sendo movida pelo Espírito Santo, por Deus, aí nós estamos entendendo que nós estamos sendo moldados. Nosso ego, nosso orgulho está sendo quebrado. E é importante citar algo assim, porque tem hora que a gente acha que o discipulador ele tem que ser perfeito. Não. E Deus ele vai usar o discipulador nas imperfeições dele, inclusive. Né? Então, assim, essa ideia de perfeição, né? O discipulador, o pastor, enfim. Não, Deus vai usar essa imperfeição, sabe? O processo. Deus ele não vai. Jesus ele vai se valer disso e ele não tem como anular esse processo. Jesus ele se responsabiliza. Porque é uma troca, né? Não existe um maior entre o discípulo e o discipulador. Há uma troca entre os dois. Então, ambos são imperfeitos. Então, ambos estão trocando ali experiência. E eu digo mais, que eu digo assim que quem se responsabiliza é Jesus. Porque nós somos discípulos dele. Então, ele se responsabiliza por esse processo. Se a gente se submete, não tem como dar ruim. Porque ele vai usar, pode ficar tranquilo, isso aqui
vai produzir algo bom, pode ficar tranquilo. Pedro se submeteu ao confronto e andou sobre as águas, né? Então, quando você se submete, você acessa o sobrenatural. É lindo isso, né? Porque alguém pregou recente sobre isso também. Foi a Débora. né, que cita Débora. sobre isso, e ela falou algo, eu falei, puxa, é verdade. Não havia necessidade de Jesus chamar ele, né? Jesus Ou- não chamou, foi o Pedro que... É, Pedro se ofereceu, quando né? Pedro fala, não, Deixa eu eu ir vou... aí. Não, quando Pedro fala assim, me chama, posso ir? Mas Jesus poderia dar, não, tô indo aí, espera aí, tô chegando. Não precisava, né? Não tinha uma lógica, uma necessidade, um porquê. E Jesus, esse confronto, falou, vem que eu vou te ensinar algo. Vem que você vai acessar algo diferente hoje. Vem que você vai experimentar algo novo, né? Vem. E interessante disso, porque assim, se ele não tivesse tido medo, ele teria ido e voltado andando sobre as águas. Jesus chamou ele. Havia uma garantia de Jesus, você vai andar sobre as águas. Mas a imperfeição de Pedro, ou a inconstância, ou a falta de fé, fez com que ele afundasse. Ou os Mas três, isso não não limitou o agir. não interrompeu limitou o processo. acesso. Eu vou usar agora dessa sua queda, vou usar de algo que talvez não estava planejado, pra... Claro, Jesus sabe todas as coisas, mas eu vou usar disso aqui agora pra trazer um ensinamento ainda maior. Quando você cair, eu te levanto. Uau. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa. Tinha outras perguntas, mas nem vou fazer. E eu quero já partir para as considerações finais. E nas considerações finais, suas últimas considerações, eu gostaria que vocês falassem, né, pro ouvinte sobre os medos, sobre os nossos medos, né? Os medos que precisamos vencer para viver o discipulado. O medo do discípulo é nossa experiência dos nossos medos. Acho que o Thiago comentou e um dos maiores medos que eu enfrentei foi a questão da minha imagem, né? A questão de que o que o meu discipulador iria pensar sobre mim se eu fosse totalmente transparente. E é engraçado porque Jesus já sabe tudo sobre mim. Jesus não julga, né? Exatamente. Não, mas o que é interessante que ao ser transparente, eu só estou dando o passo eu estou dando o primeiro passo, mas porque ele já sabe. Então, por saber, ele já sabe o que acontece nos meus pensamentos, daquilo que eu fiz. Mas quando eu dou o passo de transparência, eu não me importo mais com a minha imagem. Só uma pausa, Mari, rapidinho. Porque a gente fala assim, mas eu sou transparente com Deus. Com todo respeito ao ouvinte, mentira. Sabe por quê? Por exemplo, como que a gente pede perdão? Senhor, perdoa meus pecados. Genérico. A gente não tem coragem nem de falar Coloca pra um Deus nosso pacotão, pecado. né? Aí a gente fala que nós estamos sendo sinceros. Eu falei com um jovem esses dias, né? Ele tava falando sobre um certo tipo de pecado, eu não consigo vencer. E eu falo assim, como é que você fala pra Deus? Exatamente dessa forma ele respondeu. Eu falei, coloca do jeito que você digita no Google. Do jeito que você procura, do jeito que você faz, do jeito que você pensa. E ele falou assim, não posso falar assim pra Deus. A falta de respeito. Ele já sabe. Eu vou Ele escandalizar já o Espírito vê. Santo. Mas ele já sabe, ele já vê. Então, quando essa barreira, né? E eu entendi, com a ajuda do discipulado, no processo, que no meu caso era uma questão de aceitação. A busca por aceitação e de não querer essa quebra da minha imagem. Então, essa foi uma das piores barreiras, meu pior medo para a questão da transparência. Mas o entendimento maior foi quando eu tive o seguinte: Deus, ele não deixa de me amar. Ele não vai me amar mais e nem menos. Então, ao confiar no meu discipulador, que ele está sendo orientado por Deus, ao ser transparente, ainda que ele erre, ainda que ele me julgue, não haverá uma alteração de amor por parte dele. Porque se ele me julgar, ele vai estar errando e ele vai voltar atrás. Ele vai entender que ele pecou. Porque nós estamos passíveis, como o Thiago mesmo comentou, o discipulador, ele não é um super-herói, alguém que não está ali, que não pode errar, que não pode pecar. O discipulador pode sim, ele está factível a falhas.
Mas mesmo que o discipulador cometa essas falhas, ao ter o entendimento que aquele que é maior me amou e me ama, mesmo eu tendo falhas, eu posso ser transparente. Eu posso ser transparente porque isso gera o passo que é necessário. Tem que falar só uma? Só Um mesmo? um medo só. um. Eu tinha 2. Eu tinha colocado alguns aqui, mas eu vou citar o primeiro aqui. Mas eu não vou comentar, citar os dois. O primeiro é o medo de não atingir o esperado, a expectativa. De frustrar. E o segundo não é nem medo, é uma acusação. Eu sou mais misericordioso com as pessoas que comigo. Então isso no discipulado também é cruel. A gente acaba trazendo quase que um perfeccionismo, né? E o medo de não atingir a expectativa daqueles que estão ao nosso lado. Eu tinha 6, agora eu tenho 8, tá, pastor? Obrigado. Eu tinha esquecido desse daí que você falou. Difícil a pergunta, cara. Acho que quando se entra no discipulado, é difícil você falar o maior medo. Porque cada etapa da sua vida você traz um medo diferente. Cada etapa da sua vida, quando você chega, quando você tá namorando, quando você casa, quando você se torna uma de família, quando você se torna um líder, assume um grupo. Cada fase vai trazer um medo diferente. E eu acho que hoje, entrando nessa linha do que eu tô hoje, olha, assumi um grupo junto com a minha esposa, a gente é líder dos adolescentes, caminhando para algo novo, eu acho que a questão da expectativa realmente é o que mais me pega. É a questão de não olhar e falar assim, cara, o Felipe, meu pastor, meu discipulador, enxerga isso pra mim, mas eu não enxergo isso pra mim. Então eu vou frustrar ele, eu vou frustrar eu. Um dos dois vai sair frustrado nessa história. Então hoje o meu maior medo é essa questão de corresponder à expectativa lançada sobre o meu ministério, sobre a minha vida. É aquele telefonema de 2 dias pra tratar de um assunto, né? Exatamente. É o não mais longo da vida. Exatamente isso. Acho que é você agora, Morales. Chegou minha vez. Mas não vou fugir muito do que o Nathan falou. Eu acho que o medo, no meu caso, era descobrirem que atrás do brincalhão existe o Jonas medroso, né? Atrás do Jonas forte existia alguém que não acreditava nele mesmo. E atrás de tudo aquilo, daquela imagem criada, né? Existia alguém muito medroso. Hoje, se eu fosse olhar pro Jonas alguns anos atrás, nunca imaginaria que estaria, né, pregando, puxando um grupo. Até porque o Jonas nunca olhou para isso e acreditou que ele teria capacidade para isso, né? Então, eu acho que o medo foi o maior desafio, né? O Jonas, ele era muito, como posso dizer, incerto, desistia muito fácil, né? Então, inconstante, né? Então, assim, esse era o meu maior medo. As pessoas descobrirem quem era o Jonas. Mas, pela graça do nosso Deus, hoje isso não faz diferença nenhuma. Até porque quem nos usa, quem nos capacita é o Espírito Santo. E ele está junto com nós através do nosso discipulador, onde ele vai nos guiar, onde tudo hoje que eu faço foi ele que olhou e falou assim, olha, acho que você tem características, né, que não é isso que você faz, né, você poderia ir pro outro lado. Eu falei, não, imagine, Deus o livre. Mas hoje os medos se tornam em acreditar, porque aquele mesmo que está lá é o que nos capacita, né? Então, eu vejo dessa forma, se permita viver isso, né? Deixe Deus mostrar aquilo que Ele quer de você, né? Às vezes a gente olha e fala assim, por estarmos na igreja, todo mundo tem que ser pastor, todo mundo tem que ser... E não é isso, né? Deixe Deus mostrar aquilo que Ele quer pra você, né? Deus vai usar você da forma que Ele quer, né? Então, alguns sonhos diferentes, alguns criam expectativa em cima de outras pessoas e querem ser igual a elas, e não. Você é você, e Deus vai moldar você do seu jeito. A sua árvore vai ser podada da sua forma, né? Da forma que Ele quer que você cresça. Ele quer que você cresça um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. É aquilo que o Espírito Santo quer de você. Então tire seus medos, né? E permita-se viver isso, né? Hoje
tudo que estou vivendo, eu nunca acreditaria que ia viver, né? E Deus mostrou sim que você é capaz. E acredite, em uma das ligações que eu tenho com o meu pastor, um dia onde ele tentou me mostrar que eu era capaz e eu falando não a todo momento, ele falou assim: se eu sou pastor hoje, foi porque você me ensinou. E eu desliguei o telefone e falei: calúnia. Heresia. Isso jamais, eu não ensino ninguém. E isso foi o que ele falou um dia, ele falou assim: então pense nisso, se hoje eu amo alguém, porque você me amou primeiro. E eu falei assim: ele tá ficando doido, essa ladainha dele não vai me conquistar. Mas se permita viver isso, permita Deus te podar, já que falamos tanto em poda aqui hoje, permita Deus te podar. No começo dói, no começo você pode até acreditar que você não vai crescer mais, aonde a sua árvore pode morrer, mas não, o Espírito Santo ele faz e vai renascer de novo, porque ele tá podando do jeito que é para ser podado, né? Matar seus costumes, suas vontades, seus desejos, aquilo que vai deixar você de crescer da forma que é para ser correta. Maravilhoso. Meu Deus, quanta coisa. Aqui nós encerramos esse podcast. Eu quero agradecer ao Natan, ao pastor Tiago, Mari e o Morales, com tantas confissões. Dá para escrever as confissões do Morales. Você encontra os novos capítulos? Só queria fazer uma reclamação, aproveitar, pro coração sair leve daqui, porque o time que tava no primeiro podcast falou quase 1 hora e a gente só 15 minutos, né? Eu tô achando que tem alguma coisa, mas só para o coração ficar leve aqui, eu não quero guardar nenhum tipo de sentimento. Você encontra novos capítulos deste episódio no nosso canal. Espero que você que nos escuta tenha gostado. Então compartilhe com seus amigos e familiares e até o próximo episódio.